Vozes verbais. As vozes verbais são as relações que se dão entre sujeito e verbo. Elas podem ser ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa sempre vai ser o sujeito agente, que é um sujeito que exerce a ação e vai estar presente verbos transitivos e diretos, transitivos direto e indireto. Na voz passiva, o sujeito vai ser paciente, o sujeito sofre a ação. E os verbos vão ser transitivos diretos, transitivo direto e indireto. Quando nós temos a voz reflexiva, nós temos presente no sujeito, ele é agente e paciente. O sujeito exerce e sofre ação ao mesmo tempo. Os verbos que estão presentes vão ser verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e verbo transitivo direto e indireto. Quando nós temos orações sem sujeito, não tem voz. Já disse porque o sujeito está ligado à voz ativa, passiva e reflexiva. Se não tem, não tem voz. A voz ativa, ela tem, então, presente, como eu falei, o sujeito, que é agente, que faz ação, os verbos, que podem ser transitivos, indiretos, diretos, transitivo direto e indireto. Pode haver um auxiliar, tá? Ter ou haver. Então, ela na sua estrutura, a voz ativa, ela fica assim: sujeito, agente, mais o verbo, mais o complemento desse verbo. Esse complemento, muitas vezes, pode ser um objeto direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, objeto direto. Se eu tenho o verbo transitivo indireto, objeto indireto. Exemplo: Laura leu o livro. Laura, ela está fazendo uma ação, que é a ação de ler. Então, ela é um sujeito agente. Leu é um verbo. Que tipo de verbo? É um verbo transitivo direto. Então, o complemento dele é o livro, o objeto direto dele. Então, Laura leu o livro. Passiva. A voz passiva, nós vamos ter o sujeito como um sujeito paciente. Nós vamos ter verbos transitivos diretos e verbos transitivos direto e indireto. Por exemplo, na voz ativa, o sujeito é um sujeito agente. Na passiva, nós vamos ter uma inversão para virar o sujeito como um sujeito paciente. A voz ativa também, ela pode ser analítica ou sintática. Se ela for analítica, ela vai se formar com os verbos ser e estar, mais o particípio. Além do ser e estar, pode haver outro auxiliar além do ser e estar. Exemplo: o livro foi lido por Laura. O sujeito paciente, o livro, foi lido com o verbo ser, ou melhor, estar, e o seu particípio do verbo ler, que é lido. Por Laura é o agente da passiva, assim que nós chamamos, o agente paciente, agente da passiva. Quando nós estamos falando em voz passiva sintética, nós temos a formação com verbos transitivos diretos e verbos transitivos direto e indireto, mais a partícula C. Exemplo disto: leu-se o livro. Então, se leu-se,
esse verbo é um verbo transitivo direto. A partícula C vai complementar. E o livro é o sujeito paciente. Leu-se o livro. Pode ter agente da passiva na prática da ação entre o sujeito, impor, de e pelo. Nós temos a voz também reflexiva. A reflexiva a si mesmo. Por exemplo, ela se ama, ela sofre ação e ela faz ação. Ação de se amar. O sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. E ela tem uma formação assim, é um verbo mais um pronome oblíquo átono. Os verbos podem ser os verbos transitivos indiretos, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. E o que acontece? Pode indicar reciprocidade, ela faz e sente ação, um ao outro. Por exemplo, eles se amam, então eles fazem uma ação de se amar e sofrem a ação de se amar. Nós também nas vozes, nós temos as transposições, que é passar de uma voz ativa para uma voz passiva analítica. Então, na voz ativa a gente tem assim, sujeito, verbo transitivo direto, mais objeto direto. Exemplo, Carlos quebrou o copo. Na voz passiva, nós vamos colocar o sujeito paciente, mais ser ou estar, particípio, formando uma locução verbal, mais o agente da passiva. Por exemplo, então, na ativa ficou Carlos quebrou o copo. A inversão dela, o corpo foi quebrado por Carlos. Ok? E era isso.